que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Observa a palavra: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E esse salvar, que a palavra está relatando aí, não só resume salvar nossa alma do inferno, ou seja, não está só resumindo a eternidade, não. Esse salvar é salvar das doenças maléficas dessa terra, é salvar da miséria, da fome, salvar a família, porque você sabe que Satanás, ele trabalha dia e noite para destruir as famílias. Então esse salvar está sugerindo tudo que é ótimo nessa terra, ou seja, tudo aquilo que a gente necessita para a gente passar uma trajetória na terra, que a gente está de passagem. A gente nasce, cresce, amadurece, envelhece e ó, é assim ou não é? Vai embora. É uma trajetória. E feliz aquele que de fato e de verdade termina o final dessa trajetória em obediência a Deus. Inclusive essa semana eu estava lendo uma passagem que ela fala assim: iniciar e não terminar não adianta nada. Ou seja, se a pessoa inicia na caminhada da fé, passa um ano, ou 2, ou 10, ou 20, ou 30, ou 40, ou 50, e se ela desistir, se ela não terminar com Deus, então ela não adiantou nada. Mesmo assim ela perde a salvar. Então toma posse dessa palavra, igreja. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Aí tem uma vírgulazinha e diz: e nem surdo o seu ouvido, para que não possa o quê? Para que não possa ouvir. O nosso Deus, ele jamais ficará surdo. Às vezes eu até falo um termo: nosso Deus não fica velho. Amém, igreja? Ele sempre está ouvindo a nossa súplica. Às vezes a pessoa ela pergunta: pastor, mas por que Deus tem permitido tantas lutas na minha vida? Mas que tantos os problemas que eu já passei, tantos os desertos que eu já passei. Aí eu falo para ela a mesma coisa. Lá em Coríntios 9, você já leu ali? Deus não permite uma provação a qual nós não consiga suportar. Ou seja, assim como Ele permitiu a provação, Ele sabe que nós temos estrutura para vencer. Exemplo maior disso se chama Jó. Quem já leu sobre Jó? Jó perdeu os 10 filhos. A gente fala, usa o termo perdeu, mas não pode perder aquilo que não é nosso, né? O filho é de Deus, mas a gente usa esse termo. Morreu os filhos dele, morreu as novilhas, os boi, os bens, acabou com tudo. Ficou a terra e só quem sobrou? Sobrou a mulher. E a mulher está revoltada. Ô Jó, tu ainda está aí mantendo a tua integridade, a tua fidelidade, o teu temor a esse Deus? Jó amaldiçoa esse teu Deus e morre de misericórdia. Olha a situação.
Pastor, mas por que ela falou isso? Porque aquela aprovação não era para ela não tinha estrutura de Jó. É isso que muita gente, tem gente que fala até mal da mulher de Jó, mas não. Aquela aprovação não era para ela não tinha estrutura. Se fosse ela, Deus não permitiria acontecer aquilo. Mas aquela aprovação era para ele, e ele tinha estrutura. Porque mesmo no pó, na cinza, ele adorou a quem? Nu eu vim ao mundo, nu eu retornarei, bendito é o meu. Você entendeu, pessoal? E Deus restaurou tudo. Deus deu tudo em dobro a Jó. Tudo. Então Deus sabe a estrutura de cada um de nós. Então coloca dentro do teu coração, não esqueça disso não. Mas a Bíblia diz, mas as iniquidades fazem separação entre vós e o vosso, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha que palavra. O que separa o homem de Deus? O que faz Deus não ouvir o homem, o ser humano? O que distancia o ser humano de Deus, igreja? Eu posso estar com a roupinha bacana, eu posso estar bonitinho, mas se eu tiver em pecado, adianta alguma coisa? Não. Vem a minha ruína. A pessoa não adianta. Ela pode ter aparência, mas o que distancia o ser humano de Deus é o pecado. Ou seja, encobre. A oração não chega, não passa do teto. A oração não passa do teto. E aí é onde vem o sofrimento, a dor, a angústia do ser humano. Amém, pessoal? Deixa eu ler de novo para você entender. Ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa ouvir, para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos pecados de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Glória a Deus. Então, eu particularmente, eu creio que todos vocês, eu tenho o prazer de servir a Deus, porque não importa se levanta o dedo contra você, não importa se condenam você, o que importa é como você se encontra diante de quem? Viu como é gostoso servir a Deus? E a Bíblia diz mais, se nós seres humanos julgasse a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas por que nós seres humanos vamos ser julgados? Porque a grande maioria de nós tem um ato de julgar o próximo e não julgar a nós mesmos. Então o que faz o ser humano sofrer, perecer, padecer, é ele pecar diante de quem, pessoal? Diante de Deus. Quem entendeu? Quem quer que Deus te ouça? Quem quer que Deus atenda? Então é o que nós temos que fazer, é se aproximar dele. Fica de pé no nome de Jesus.
Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. E olhe para dentro da Senhora, para dentro do Senhor. Porque o nosso Deus